Estamos ao vivo, mais um Metacast chegando aí pra você. Mais um Metacast dessa semana, né, Giorgio? Tá, legal pra caramba, hein? O convidado de hoje me surpreendeu. Indicação do Guto. Hoje vai ser bom. Que indicação, que nome. Mas antes disso, tem a Coin Livre. Tem a Coin Livre, exatamente. Você pode falar para os nossos queridos ouvintes, assistentes, assistidos, assistadores? Telespectadores. Cara, o que é Coin Livre? Eu espero que não esteja causando ansiedade nas outras pessoas além de mim mesmo. Mas assim, estamos para lançar, vai ter um monte de ativo legal para vocês. Basicamente, para vocês que não sabem ainda, Coin Livre é nosso patrocinador master daqui. O canal só existe por causa deles e vice-versa. E o ponto é, a Coin Livre nada mais é do que uma ponte entre ativos com lastro financeiros no mundo real, o que você compra na XP, por exemplo, e você é investidor, só que na blockchain. Então, ou seja, mais simples, tem P2P, paga muito melhor e bem ou mal são os mesmos ativos com a mesma auditoria, com o mesmo tudo. Então, e assim, não faz a custódia, não vai ter o problema do FTX. Então... isso é real, hein? Então é isso, já teremos novidades, não é mesmo? Em breve teremos novidades. Essa é a Coin Livre, fica ligado, o link está na descrição. Mas hoje, querendo levar de tudo de melhor para vocês, de conteúdo de Web3, vamos entrevistar ele, que é o Eric Monteiro. Ele que é meu conterrâneo lá de São José dos Campos, a melhor cidade do Brasil, cidade mais tecnológica. Ele que tem liderado vários projetos de sucesso na área de tecnologia e inovação, um entusiasta dessa área, ele adora fazer essa ponte entre homem e máquina, e hoje é diretor executivo de algumas empresas, entre elas a Tinova. Tudo bem, Eric? Como é que você está? Tudo jóia, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu recebi esse convite de forma muito alegre, agradeço o Guto pela indicação e adoro bater papo, adoro conversar e estou aqui aí para deslanchar com vocês sobre esses assuntos, né? Trocar ideia e não sei se o Guto avisou, mas eu tenho até as ideias polêmicas sobre alguns pontos. Então a ideia é a gente explorar tudo isso. Eu queria fazer só um pequeno disclaimer antes, porque o pessoal sempre tem me perguntado, né? Pô, mas uma hora o assunto esgota, né? Você fala só de blockchain. Eu falei, cara, blockchain vai crescer muito, então eu espero que não esgote. Mas de fato, hoje em dia, acaba minando algumas áreas aqui, acaba sendo um pouco repetitivo alguns convidados. E eu sempre falo para as pessoas, a gente não está limitado só a isso. Existem 3 áreas que a gente gosta de trazer gente para cá, e foi isso que eu falei pro Guto, por isso o teu nome apareceu, que fazem total sentido pra gente. Um deles é a área financeira, né? Do trader ao pessoal de VCs. Outra delas é a área de tecnologia, aí das desenvolvedoras de software até o pessoal de tecnologia aplicada a produtos, né? E por último, empreendedorismo. Inclusive a área financeira foi nosso recorde de audiência aqui. Recorde de audiência, exatamente. Além do nosso recorde de audiência, é o recorde de audiência de qualquer conteúdo de Web3 na internet. Pô, bacana. Já estamos com top 1 até top 10, muito bom. E é isso, então assim, acho que o teu nome veio por causa disso, porque junta 2 dessas 3 coisas perfeitamente. Eu falo, tudo bem, se a gente tiver aqui no final fazer uma pergunta do que você acha da blockchain, você pode meter uma fala, não tem importância. Tá. Mas é legal ver de alguém que está nesse mercado para ver como é que foi a construção, até pra gente entender os próximos passos, né? Então vamos que vamos? Vamos que vamos, mas hoje, Eric, eu quero perguntar como é que você começou isso. Você já tá sabendo da história ou não? Eu tava lá. Não, porque não vou perguntar direto. Eu vou perguntar como é que ele é, entendeu? Para conhecer. Entendi. Vamos lá. Bem, como eu comecei, né? Então, né? Eu não sei se vocês querem a história longa ou a história resumida, mas assim, fui trabalhar garoto ainda. Não tinha computador em casa, não, né? Não tinha? Não tinha. Eu tô falando de 90 e alguma coisa, início dos anos 90. Fui trabalhar num escritório como uma espécie de office boy que fazia as coisas do escritório. E o escritório tinha 2 computadores e tinha um outro rapaz que já estava ali há algum tempo. E eu tô falando, eu tinha 13 e o outro tinha 14. E a gente trabalhava para um advogado. MS-DOS lá, o computador, tá ligado? Então, era um 386 já rodando o super o advogado contratou, Windows 3.11. Em vez de contratar um funcionário, contrata um de 14, um de 13 e paga meio salário do estagiário. Mais ou menos isso. Era mais ou menos A isso. galera acho que mais velha que vê o nosso conteúdo, acho que o primeiro Windows foi o XP, tá ligado? Não, e o 3.11 já era o 3, né? E daí foi esse garoto que trabalhava comigo que me ensinou a mexer no Word. Caramba, meu. A mexer no Windows e a imprimir as coisas. Era o que eu sabia. High-tech o cara. E daí começou aquela questão de internet, os Mirks, né? Aquelas salas de bate-papo online. Bate-papo eu comecei a adorar aquilo.
Não tinha ainda. Não tinha UOL. Não tinha UOL. E começamos a brincar, achar alguém na internet para falar alguma coisa. Olha que legal, alguém do outro lado tá conversando com você. Aliás, não, peraí. O Messenger ia ser inventado dali a 12 anos. 12 anos, exatamente. Eu tô falando isso 94 para 95. Nossa. E eu comecei em 94, trabalhei lá até 95. E daí comecei a gostar e comecei a ir bem e né, eu tava já com 3.11 e Word, MS Word 6, se eu não me engano. Só que eu tive que tomar uns downgrade, porque tinha um computador mais velho e às vezes dava problema, porque era tudo no disquete, né? Então eu cheguei a usar um XT usando um sistema que chama CW, não sei se alguém aqui que está ouvindo vai conhecer ou saber, que era de editor de texto DOS. Então eu cheguei a mexer muita coisa no DOS ainda. Tinha o Lotus 123 para montar planilha. Era assim... Eu lembro, o pessoal, os maias, mexia muito. Exatamente. Os maias, né? E encontraram nas cavernas algumas referências sobre isso. Eram bons nisso. E daí, por começar a mexer um pouquinho com o computador e tal, a família, né? Era uma família simples, a família, nosso filho mexe com o computador. Né? E lá na nossa região, tinha uma escola técnica que sempre teve, principalmente antigamente, tinha uma fama muito boa, que era ETEP. Então, eu sou o quinto de 6 irmãos. Os meus irmãos mais velhos falaram, não, tá, né? É bom aluno, já mexe com computador, vamos pôr na ETEP. Sério? E entrei na ETEP fazer... Caramba! 4 de 5 irmãos, é isso? Ou 5 de 6? Eu sou o quinto de 6. São 5 homens e uma mulher. O computador, o segundo montava... literalmente. O segundo tava rigando placa de vídeo, o terceiro montava roteador. Não, na verdade, eles não conheciam nada desse tipo, né? Então... ETEP é uma escola muito boa e só quem tinha um poder aquisitivo podia estudar lá. Exato. E daí os meus irmãos mais velhos, uma espécie de vaquinha, vamos ajudar... Caramba, ele ia estudar, eu pude estudar na ETEP, era integral, né? Então daí foi quando eu parei de trabalhar no escritório, entrei na ETEP, comecei a comecei a estudar, era integral, e daí sim, já diferente de outros colégios, daí eu tô falando de 96, internet o tempo todo, então eu conseguia ver fotos de Ferrari online, a gente ficava baixando o JPEG no disquete. Caramba! E daí já no primeiro ano, eu com alguns colegas, agora a gente já tá aqui, já comecei a arrumar um computador ou outro, ganhar um dinheirinho por fora, porque não tinha grana, né? A grana toda que era canalizada para pagar a escola. Sim. Então, final de semana esquece, não tinha dinheiro para fazer nada. Então foi onde eu já comecei a fazer alguns freelas, né? E já arrumando computador, mexendo no computador. E fiz os anos lá e desde então, né, já fui trabalhar com tecnologia num primeiro momento. Trabalhando com redes, mais uma coisa que eu vou falar aqui, você não sei, você falou que tem 30 aí? 32, nasci em 90. Você conheceu Rede Novel? Ouviu falar Rede Novel? Fui um profissional de Rede Novel, que era um sistema que fazia a interconexão entre os computadores e o servidor para ter um sistema de rede, um sistema de arquivos centralizado. Então, tinha Centralizado, tá vendo? Sim. Então, assim, você tinha o Windows NT, que era um Windows 95 profissional, que ele formava alguma rede, mas rede boa era a Rede Novel, né? Então eu fui aprender isso, aprendi um pouco disso, daí eu trabalhei um tempo na área de tecnologia da Ericsson, daí eu comecei a trabalhar com segurança de informação, então comecei a estudar um pouco essa parte de segurança, de invasão, de sistemas, de controle, de políticas de segurança. Caramba! E comecei a gostar e gostei muito disso. Cresci, tive alguma ascensão ainda novo, com 19 para 20 anos, já estava bem assim, já trabalhando. Daí veio alguns cortes naquela crise das telecoms, da bolha da internet de 2002, rodei, né? E fiquei um pouco desempregado, fazendo alguns bicos, alguns freelas, participei de alguns projetos assim, terceirizados em algumas empresas. Fazendo faculdade ainda, já trabalhava fazendo faculdade. Daí apareceu um estágio na Embraer para programação, mas eu trabalhava com redes, trabalhava com esse povo de tecnologia, eles têm algum poder místico que o dia de vocês tem 35 horas, não tem 24. Porque é impressionante o que rende. O que rende. Ainda vai falar sobre eu não gostei de dormir, essa é a verdade. Que é isso, eu nunca gostei de dormir. Eu vi você falando assim, eu sou noturno, eu não sei o que eu sou, eu só durmo pouco. Tem dia que eu começo mais cedo e termino mais tarde e vice-versa, mas eu durmo pouco.
E daí apareceu um estágio de programação, eu falei, puxa, mas eu não trabalho com isso, mas tinha estudado, ainda fazia na faculdade. VBA, C++, nice. Daí falou, não, mas a prova é prova de lógica, daí fiz uma prova de lógica, uma prova de inglês e uma dinâmica e entrevista. Lógica, fui muito bem. Inglês, não fui bem, não fui muito bem, né? Mas daí na soma, daí depois na dinâmica, entrevista, passei, entrei e não sabia programar. E daí tinha um grupo, era na área de desenvolvimento tecnológico da Embraer. Então era uma área dentro da engenharia, focada nas coisas que virão do futuro. Então, essa parte de inteligência de mercado do ponto de vista de produto. TV então, a cores, essas coisas super modernas. E tinha uma galerinha de software que criava algumas ferramentas para os engenheiros fazerem melhor o trabalho. Então, eu fui para essa galerinha que não era core business, mas essa galerinha de software foi quando eu comecei a programar e fui, gostei, já gostava, nunca fui, né, mas não era onde eu tinha iniciado o meu trabalho. E daí a partir dali fui efetivado na área de serviços e suporte ao cliente, ainda com esse intuito de criar ferramentas para apoiar o trabalho da engenharia, dessa parte. Só que foi evoluindo, criou-se depois disso uma área dentro do suporte de serviço ao cliente que chamava eSolutions, que era soluções de software para atender melhor o cliente ou para apoiar a operação do avião, e fui fazendo isso. Era programador, em outro momento eu já virei gerente de projeto, gerente de produto, onde eu tinha alguns produtos que eram ofertados e eu fazia essa gestão do produto, do roadmap, para onde ia, como fazia, e apresentação do ponto de vista técnico do software para as áreas que iriam usar dentro dos clientes. E vivi daí, sei lá, de Embraer, vivi 14 anos nesse mundo de software. 14 anos só de Embraer? 2 de estágio, mais 12 como funcionário. Rodei bastante, só que sempre dentro da área de serviço de suporte ao cliente, que é uma área grande. Então, trabalhei com plano de manutenção, análise e engenharia para você criar qual é o plano que o avião tem que cumprir dentro das manutenções, os requisitos e tudo mais. Depois fui para a área de suporte técnico, que eu brinco, né, que é o helpdesk do avião. Acontece alguma coisa, o cliente vai ligar para alguém na fabricante, né? E então eu trabalhei nessa área. Depois eu trabalhei numa área que fazia o monitoramento do produto. Então eles ficavam fazendo análise da performance do avião e dos seus componentes em campo. E daí criei umas ferramentas de análise de dados. De tamanho dos BO. De análise de dados de remoção de peça, a manutenção que foi preventiva, a manutenção que foi corretiva. E disso eles tiravam um monte de cálculo. O pessoal da Varig ligando. Na moral, era pra asa tá meio solta? Tu tá lá numa segunda-feira, 10 horas da manhã, que eu vou chegar no trabalho. Caralho, velho. Eu não encontrei aqui no manual quando a asa tá meio solta. Tem uma luzinha nova que apareceu aqui. E daí uma pergunta que sempre me fazem, né? Como eu trabalhei muito próximo nesse sentido do produto e do que acontece no dia. Você tem medo de avião? Eu falo, nenhum. Principalmente se for da Embraer, eu tô tranquilo, porque realmente, assim, o nível de excelência, de controle, de redundância. A minha esposa fica até brava, porque ela morre de medo, né? Então, se deixar eu daqui para uma viagem, né, para os Estados Unidos, eu durmo a viagem toda, aquele ronquinho do motor, eu deito e durmo, tranquilo. É porque tá funcionando, você tá roncando porque tá funcionando. Exato, né? exato. Vai ter até uma piada de uma escola de alunos, de engenheiros e tal. Aí entrou todos os professores, tudo, antes de decolar o avião, falou, o projeto todo do avião foi feito pelo ano de vocês. Aí todo mundo desceu, saiu, só ficou um cara que era professor deles, cara, você confia nos seus alunos? Então, professor, se realmente foi eles, esse avião nem sai do chão. Não vai ter problema. Não, cara, e se houve umas coisas, velho. Pior é que não é nem piada isso. Eu tenho um tio que ele é comandante da TAM, né? Desde que o mundo é mundo, acho eu. E a gente vai fazendo umas brincadeiras, umas piadas lá que eu não consigo imaginar como é que deve ser. Porque, claro, o piloto ele é hiper bem preparado, ele conhece o avião de cabo a rabo, mas eu fico imaginando quando dá algum tipo de problema que o povo não sabe resolver, tá ligado? Sim. Tipo assim, pra quem que liga? Porque, obviamente, a torre talvez não sabe o que fazer. Eu fico imaginando quando a montadora recebe uma ligação, tipo assim, gente, não desceu a roda.
Dá pra parar quicando? Que tipo de coisa que vem que você precisa resolver on time? Que não tem como os caras resolver de lá? O que é? Alguns pequenos exemplos, né? O avião, quando acontece isso, geralmente quando o termo que usa é o avião groundeado, né? Essa aportuguesação de termos em inglês, né? Então o avião está groundeado, o avião está no chão, está parado. E é quando geralmente acontecem os reportes, porque o pessoal está fazendo uma avaliação. Porque antes de retornar o voo, tem que fazer uma inspeção, uma análise, e daí acaba encontrando alguma coisa ou não. E às vezes esse evento não permite que o avião saia no horário marcado, é onde acontecem os atrasos e cancelamentos, que é um número importantíssimo na aviação para você falar se a performance está boa ou está ruim. Né? Inclusive a Azul, que é cliente da Embraer, ela no mundo, né, ela tem o melhor índice de atrasos e cancelamentos. Ela é a Azul, acho que é o terceiro é ou quarto ano seguido que tá ganhando como a melhor. Sim. Quando você aprende Six Sigma na faculdade, eu sei que aprendi, cara, o exemplo que dá sempre é avião, é 0,00000, não, 7,01% de tolerância. Então, eu trabalhei na área que calculava isso. Então, mas espera aí. Conheço um pessoal que sempre trabalhou com manutenção. O pessoal falou, às vezes era convidado para ir para outro país para trabalhar com manutenção. O pessoal contratava porque queria mão de obra da Embraer, porque resolveu o problema. Que tinha vários casos que passavam lá, o cara, não, daí não precisa ver não. Como não? Não, deixa. Avião. Eu não lembro, já não lembro. E aí da o Embraer nome já era mais potencial cara, de cagada, mais cara, porque vai fazer é bem tudo, feito, isso, bem aquilo. feito. Já não lembro mais as siglas, que na aviação tem muita sigla, né? Mas tem um documento que chama Master MEL, que é um documento de manutenção, que é que ele define as regras de qual é a condição que o avião pode decolar. Né? Então, porque tem quando regras, você está no carro, que fosse, tipo, perfeito. Não, mas é dentro de uma perfeição. Mas, por exemplo, você vai fazer um voo curto e talvez o ar-condicionado não está chegando na temperatura ideal. Mas dá para voar, não tem problema, ele não impacta. Não tem problema, você nunca foi comigo no voo. Eu subo pra caramba, precisa até ar-condicionado. Não, vou chacoalhar, mas cadê o ar-condicionado? Passagem é cara pra caralho. E na verdade tem um documento que define essa regra, quando pode, quando não pode. E tem algumas mais críticas. E o que acontece, né? Porque quando você tá o carro para. E quando tudo o carro isso pra para, gente chegar em tecnologia, mas é que a curiosidade vem. Exato. O carro para, você põe no acostamento, liga pro guincho, o guincho resolve. O avião está em voo, ele pousa, o avião é feito para, inclusive, pousar em condições adversas. Ele é testado em condições adversas. Mas fato, não tem como ele parar numa nuvem não tem como e ligar parar. Mas o que acontece algumas vezes? Na hora que ele chega num aeroporto, às vezes é um aeroporto, talvez numa cidade com menos infraestrutura, com menos ferramental, e aquele aeroporto, aquela cidade não tem condições ou não tem ferramentas para fazer todas as correções para aquele avião retomar o voo. Mas não podia ter pensado nisso antes de mandar o avião para lá? Não, mas isso é natural. O avião tá bom. O avião tá bom, só que durante o voo ele atropelou um urubu. Né? E isso acontece bastante. Sim. E daí quando ele chega, daí o que acontece? Eles não faz um voo comercial, ele vai fazer um voo de manutenção, mas o fabricante, daí seja a Embraer, seja qualquer outro fabricante, precisa fazer uma análise e permitir a fabricante libera uma permissão de um voo só com vazio, né? Para até um aeroporto que tem condições de consertar. E você olha pro sistema disso. Imagina você para sua mãe. Não. São Paulo, Salvador, não. Esse não tá legal hoje. Vamos pegar São Paulo... Sei lá, vamos pegar São Paulo, BH, o resto a gente faz de carro. Sim, não pega esse. Não, esse aqui a roda não tá funcionando muito bem. E daí, assim, quando você trabalha com isso, você começa a perceber as coisas e olhar e não vou falar aqui, mas você percebe muitas companhias aéreas que trabalham melhor e trabalham pior. Eu vou falar só uma, que essa eu fiquei com raiva. Essa eu fiquei bravo. Porque, assim como você tem quanto de altura? 1,94. Eu tenho 1,90. Somos grandes, avião já é pequeno. Cara, um conselho para você que é grande, você talvez não vá ter os mesmos problemas. Nunca voe de Ibéria, que faz o voo ali para Portugal ou para Espanha.
apertado. É o mais curto de todos? É apertado. Não, eu não entro em nenhum coisa. É por isso que eu vou na do lado da negócio de saída de emergência. Eu aprendi a falar inglês só pra poder sentar ali. Aham, sim. Pelo amor de Deus, é uma dor do começo. Eu sento na cadeira, já tá tudo Mas qual é o doendo. detalhe? O voo tava lotado, não consegui movimentar e o meu banco tava quebrado. Nossa, putz. Aconteceu uma vez comigo isso, de pegar o banco, você fica entravado o tempo todo aqui. Sério? Na primeira classe isso acontece? Eu tava no meio das malas, sabe? Aí Pô, tá com tanto que você travado. Não, e uma educação dos comissários que eu não vou nem comentar. Ah, Então, assim, Fantástico. mas Tá assim- quebrado o meu assento. Acontece. são 11 Sei lá, horas. mas esse 11 negócio- horas sentado, duro. mas esse negócio de tecnologia e Tranquilo. procedimento, uma vez eu peguei o voo numa cidade do meio do nada pra onde não tinha ninguém, e era um voo com um aviãozinho pequeno. Aí o cara olha, quantas pessoas são? 3 pessoas, tá? Você pesa quanto? Na hora que ele perguntou quanto é que pesa, eu falei, cara, que merda que esse cara tá. Aí perguntou o peso de todo mundo, ele fez o cálculo, mais a mala. Aí catou uma. Daqui tem menos de 10 quilos, daqui colocava assim, com um papel escrevendo, então. Pô, ninguém tá levando tijolo baiano. Eu né? acho que tantos litros dá. Eu acho que tantos litros dá. Tá só- Colocou lá, eu só olhando ali pra cá dos outros. Eu vou nem pensar que de barco é pior. Isso aí dá um pouquinho de frio na barriga. Não, Mas na a verdade, gente grande pegou- parte desse cálculo é por conta do cálculo de combustível também. Porque se você leva mais combustível do que você precisa, você vai consumir mais também, Claro, porque tá mais tá mais pesado. pesado. Então eles tentam Que a achar um comida, ponto né? ótimo. Não, cara, a gente pegou acho que a aniversário da minha irmã, a gente foi pros Estados Unidos e tal, Las Vegas, aí depois a gente foi pra Nassau, pra ir lá no hotel, lá no parque aquático e tal, sei lá o que, a gente ia passar um tempo lá. Só que pra você ir pra Nassau, é um teco-teco. Cara, assim, nem faz tanto tempo isso, cara, é hélice mesmo e a gente entrou no avião e tal, cara, meu pai já em pânico, a gente não tem medo de altura, ninguém na minha família tem, nem meu pai, nem minha mãe, nem minha irmã, a gente tava lá, a gente, Mas tem medo de caraca. barbeiragem, né? Enfim, aí a gente já no meio, sem brincadeira, tá? No final do corredor, o avião obviamente minúsculo, né? No final do corredor tava sentada lá a aeromoça, a aerosenhora, a única que tinha. Do nada. Era velha. Não, velho. Eu tô assim, tipo, tentando dormir, porque não tem como, porque o motor da S é muito, pô, barulhento. A gente foi tum. Falei, que é isso, velho? Olhei pra trás, sem brincadeira, eram os cilindros que tinham caído Os negócios estavam rolando pelo corredor. raio. Exatamente, eu olhei pro lado, vi os cilindros passando, falei, fodeu, é hoje. E teve uma vez que eu fui pegar um voo e tinha um cara na asa metendo uma silver tape no negócio. Não, mas silver tape é mágico. Silver tape é bom pra caralho. Mas o psicológico, eu só olhei o cara. Se Não, alguém mas- vê esse negócio vai dar merda. mas você não Mas- sabe- Aí depois todo mundo olhando assim. Você não sabe da regra básica da engenharia? Se é pra se mover e tá se movendo, suave. Se é pra se mover e não tá se movendo, Um desengripante. não, é o WD. Desengripante? Se está parado e é pra ficar parado, se está parado e tá se movendo, silver tape. É isso, tá formado em engenharia. Só que Valeu, não era na cabide. turbina, na junção da asa ali do. É bem por aí. Porque ainda no motor, falou assim, se falhar um, tem outros 3. Agora na asa, tu vai fazer o quê? Sair rodopiando? Como Eu falei, funciona? cara, na asa ali um rebite, ele tá metendo um silver tape. Não, mas você sabe, E esse foi o Eric Monteiro, nosso especialista em aeronaves. longe de ser especialista, mas 14 anos deu pra aprender alguma coisinha. Mas só pra fechar agora de aviação, tem um vídeo na internet de um F-15 da Força Aérea Israelense que teve algum incidente que ele perdeu a asa, eu não lembro o que aconteceu, mas ele perdeu uma asa, ele continuou voando sem a asa e conseguiu pousar, e o piloto nem sabia, ele só viu que o avião tava puxando um pouquinho e ele aterrissou. Quantas asas tinha esse avião? 4? Cara, um F-15, depois se Tem quiser 2 procurar, asas. Perdeu a asa perdeu uma e asa. continuou reto. Continuou. Não entrou. Gente, esse piloto aí tá desafiando as leis de Newton, acho. Caramba, meu. Tem no YouTube, pode Ele não procurar. saiu É rodopiando no sensacional. próprio eixo, não é possível. Você vê o vídeo porque eles filmam. Eles filmam. O cabide tá. o avião Ele chegando. tá ligado, hein? O cabide tá ligado nas Então, histórias. assim, quando a engenharia é boa, viu, o voo até sem asa. Não, isso não é engenharia, isso aí é Doutor Estranho, velho. Isso aí é Harry Chama Potter. edição de imagem. Exatamente. Isso aí é Harry Não, Potter. isso é real, cara. Isso aí Chama tem- metaverso. É que nem a falha da Matrix, da Falha da semana Matrix, passada, boa. né? Que catar no raio do avião. Tá parado, velho. Todo mundo filmando, tem um avião parado no ar. Você viu isso? Semana passada, sabe? Sim. Todo mundo filmando todos os anos. Tá parado. Uns 5 Caramba. minutos de vídeo.
Dá pra... Como assim? Comercial. Eu não vi isso. Falha na Matrix, Falha na completamente. Matrix. Legal. Não tem outra explicação. Às vezes acontece. Às vezes acontece, não. Beleza. Beleza. Helicóptero agora? Não, então, Só um comentário. O cara fala que é da Mundimo e tudo, Nassau fica na Bahamas, tá? sim. Aí, o cara vai passar férias em Bahamas e tá tranquilo. Eu nunca fui. Eu Ainda. eu não sei nem onde fica isso. Sabe não. Sabe não. É dono do hotel. E daí trabalhei e eu contratava muito a empresa de software para executar as nossas ideias e os nossos projetos. Eita, coisa boa. E, cara, me incomodava muito o serviço prestado pelas fábricas de software. Teve um momento que eu falei, se eu fizesse, eu faria melhor. E eu sou da opinião que você não pode falar que faz algo melhor que alguém e não fazer. Tem que fazer. E eu sempre tive a vontade de empreender, mas, puxa, né, vinha de família humilde, estava bem empregado, vai pedir conta pra quê? Mas teve um momento que eu pedi conta e falei, vou fazer melhor do que eles. E foi quando, né, me encontrei com o meu primeiro sócio e ele já tinha iniciado, mas de uma maneira bem, ainda uma questão mais autônoma, ele mais 2, e eu cheguei e, na verdade, o meu irmão era muito amigo dele, eu já o conhecia, e eu pedi conta e brinquei com ele, eu falei, vou montar uma concorrente sua. E ele falou, não monta concorrente não, vamos trabalhar junto. E daí iniciamos de fato, eu posso dizer a Tinova como ela se tornou, né, ao longo do tempo. E a gente Isso em 2000 e? Cara, eu saí, eu pedi conta em 2016 e eu comecei a trabalhar com ele em 2017. A gente não tem 5, 6 anos então, é isso? Então, ela já, como o CNPJ ela tem 10 anos, ele já tinha começado, mas eu estou com ele e foi quando, vamos dizer, a gente trouxe essa nova roupagem, essa nova modelagem para a empresa desde 2017 e de lá para cá, né, 6 anos, 6 para 7 anos. Mas é costumeiro, vamos dizer assim, como a gente ouviu de histórias de empresas de tecnologia que vieram de um cara mesmo, né? De um bom programador ou de um bom... As empresas, né? É bem normal isso acontecer, porque de fato, muito do que você precisa para poder começar é conhecimento técnico. Sim, conhecimento mão na técnico. massa. E precisa saber executar. E as outras que não têm programadores, normalmente precisa de dinheiro. E a maioria de caras esses que é profissionais. programador, o cara não gosta de dormir, não vive, é só ali o dia inteiro. 35 horas a dia, não sei. Então 3 dias pro cara é uma semana de trabalho numa empresa normal. Fora tem aquelas coisas que a gente sabe muito bem, né? Quanto mais LED tem, mais performance você consegue. Você consegue trocar horas dia por energéticos, por TDAH. Então assim, é performance na veia. E daí a gente começou, eu fui mais pro comercial, falante e tal. Fala muito, vai pro comercial, né? Esse foi o erro da minha carreira. E daí comecei a vender e daí comecei a ir atrás de melhorar isso e comecei a estudar um pouco melhor, entender um pouco processos comerciais, funis. E daí nos últimos anos é aonde eu tenho também me investido, porque, né, fui programador, depois eu sempre gostei muito da parte de criação, inovação, concepção de ideia, transformar, né? Então fiz curso de design thinking, design modelagem sprint. de negócio, é o que eu faço. Exato, então eu gosto muito disso até hoje, né? Então às vezes eu até volto um pouquinho para o operacional, principalmente quando tá nesse começo, eu gosto muito de dar ideia, solucionar problemas. Mas no comercial acaba que eu tenho que fazer isso porque a gente vende coisas que ainda não existem, né? Nós trabalhamos, fazemos software sob medida, não vendemos nada pronto. Então a gente pega de repente uma ideia, um problema, uma necessidade, elabora uma solução em conjunto, né? Claro, sempre buscando entender o contexto e a realidade do cliente, e a gente cria essa solução, desenvolve essa solução e provavelmente acaba assumindo a manutenção disso depois também. E ao longo do tempo a gente veio crescendo. A pandemia, apesar de todos os problemas que ela causou para a área de tecnologia, foi muito bom. A gente teve um crescimento exponencial. Imagino. Nossa, a pandemia, apesar de todos os problemas, pelo menos na área de tecnologia, fez o Brasil fazer 10 anos ou 5 anos em um. Eu ouvi uma frase que eu gostei muito. O cara falou assim, a pandemia para os negócios e para a tecnologia foi uma máquina do tempo.
Ela adiantou 5 anos, pelo menos. Exato, 5 em 1, exatamente. Principalmente na parte do e-commerce e tudo mais, o que evoluiu, pessoas que nunca imaginavam que poderiam consumir coisas de online, não, essas coisas é tudo golpe, vão me roubar, tudo consumindo, viu? Que comprou a primeira vez, deu certo, meu. Se soltaram. Então, para a tecnologia, a pandemia foi muito bom. Sim. Foi muito bom. E desse ponto de vista, a gente também já estava bem posicionado, já tínhamos ótimos clientes. Então, todos os clientes expandiram e conquistamos muitos outros clientes. Uma curiosidade, seu primeiro cliente, quando você montou a Tinova, foi qual? Então, o Daniel, que é meu sócio, ele já tinha alguns clientes. Ela já estava atendendo, então ele também tem um histórico muito bom, trabalhou em vários lugares. Mas, diante dos pequenos, em seguida, até pelo conhecimento que nós tínhamos e tal, a gente conseguiu alguns contratos, inclusive na Embraer. Então... e daí ele trabalhou sempre na parte de banco digital, na parte de meio de pagamento. Conseguimos entrar no PagSeguro. Olha só. Hoje a gente atende, por exemplo, 6 fintechs diferentes. É, né? Mesmo? Então a gente tem um know-how, e é engraçado, foi natural, um know-how muito bom em banco digital e meio de pagamento. E na parte corporativa, com especialidade em aviação, com especialidade em engenharia aeronáutica. Então, é claro, a gente atende farmácias, né? Atende varejo. Sim. Mas essas duas foi aonde a gente conseguiu mais clientes, porque depois da Embraer veio a ATEC, que é uma empresa de sistemas, também de tecnologia, que é do grupo Embraer, mas é outra empresa. A gente atende também. Então... Caramba, meu. Não, mas assim, tem uns clientes, tem um submarino, umas paiólica, totalmente aleatório. Começou a empresa, o primeiro cliente, depois que ele entrou, já pegou Embraer para tecnologia. Não foi tão linear, mas aconteceu tudo muito rápido. Porque a demanda realmente estava alta, algumas coisas... eu já tinha o conhecimento, fica muito mais fácil, já sabia como funcionavam as coisas. Sim. Então isso ajudou bastante nesse crescimento e nesse desenvolvimento, né? E crescemos, como eu disse, durante a pandemia. Quando foi no final de 2001, foi nos oferecido uma empresa também de tecnologia, mas mais voltada para telecomunicações, infraestrutura, data center. Num primeiro momento a gente falou, cara, tá meio fora, a gente lida com software que está na outra ponta. Mas daí começaram a me convencer, né? Poxa, tá vindo o 5G, a convergência digital, né? O Edge Computing, que é a nuvem na borda que o pessoal fala. Eu falo, não tem um ponto de convergência? Daí eu me convenci, convenci o meu sócio e mais um outro sócio. A gente comprou essa empresa, que era uma empresa já ali no Vale do Paraíba com 30 e poucos anos, daí mais focada... De pagamento? Não, de telecom. De telecom. Começamos, daí nos interessamos, falamos, vamos, começamos a negociar. Já era uma empresa com 30 e poucos anos, né? Um senhor que era dono e ele não ia passar para as próximas gerações. E a gente pegou essa empresa que chama AirOne e reposicionou para Smart Cities. E cara, não fomos atrás disso, veio atrás de nós, mas o timing não poderia ter sido melhor. Porque era uma empresa mais focada já no setor público daí, mas essa questão de Smart Cities, a gente de telecoms e sistemas de segurança, de CFTV, alarmes, a gente reposicionou para Smart Cities. E, cara, a gente tá pegando aí uma crescente disso. Sim. E então, assim, do ano de 2002 trabalhamos pra caramba, conhecemos pra caramba. Um conhecimento que eu não tinha, que eu tive que aprender, foi lidar com o fornecedor. 2022. Você falou 22. Comprei em final de 21 e 22 foi acontecendo. Daí lidando com essa nova dinâmica, o cliente público, que pra mim também era novidade. E também, puxa, finalizamos 2022 já com alguns bons clientes, ofertando um portfólio muito maior do que a própria empresa fazia, sempre dentro de tecnologia. Então estamos trabalhando com Service Desk, a parte de IoT, porque quando você fala de telecom, você fala de conectividade. E o que o IoT precisa no primeiro momento é ter conexão para integrar
Gente, pra quem não sabe do que a gente tá falando, o IoT é Internet of Things, que basicamente significa aquele negócio que as empresas fazem pra sua geladeira conseguir conversar com a sua máquina de lavar, é isso. É sensorizar e dar inteligência pra ponta dos objetos, né? E, gente, pra quem tá achando que os negócios dele, sei lá, um monte de programador pode ser algo chato, algo tedioso, eu recebi uma dica aqui do Guto Farias, inclusive da Web3 Velho, inclusive grande abraço, que o nosso querido convidado desenvolveu um novo sistema de bullying empresarial para poder resolver esse problema. Gestão que envolve, empresarial. inclusive, motivação. Que, inclusive, envolve o Sidney Magal. Verdade ou não? Eu acabei de dar um up aí na tela pra quem não sabe o que é o Sidney Magal. Eu vou olhar no olho do Guto. Guto, você tá me devendo uma depois dessa. Eu tenho que confessar. Ele falou que ele tem provas, mas ele não pode mostrar. Imagina as dancinhas. Sou fã do Sidney Magal e assim, todas as vezes que eu vi a galera, né, numa pegada muito pesada, eu falo, puxa, precisa relaxar, preciso motivar o meu time. Imagina isso. Eu começava, né, ou Sandra Rosa Madalena, ou alguma outra, né, eu até dando uma canjinha, né? Tenho um mundo de sensações. E com toda a Imagina o dono da desenvoltura. empresa chegando, tu lá codando, tá ligado? Atendendo o cliente, aí chega. É a cigana Sandra Rosa Madalena, não dá. Não dá. Quero Acabou o vê-la atendimento. sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo. Sensacional esse dia de trabalho, adorei. E o Guto adorava. O Guto parava tudo que ele fazia, né, pra me acompanhar. Antiético. Muito bom. Muito bom. Belezinha, vai. Eu quero puxar um pouquinho pro nosso lado também, né? Porque não é à toa que estamos aqui. Eu fui agora no Bossa Summit, inclusive a convite, entre outras pessoas, do Guto, na semana passada. Tava lá também. Você tava lá? No primeiro dia. Talvez por isso eu não tenha te visto. Eu tava que nem louco no primeiro dia pra fazer todas as startups. Enfim, puto evento, já tem vídeo no canal de um review sobre tudo que aconteceu, enfim. Mas vamos lá. E o que eu fiquei bastante interessado é que de tanta startup que tinha lá, tinha muita SaaS. Né? Então, mais uma vez, software as a service, né? Empresas que prestam serviços de software ou de inteligência, de tecnologia para outras, em diversas modalidades diferentes. E o que eu vi, eu fiquei bem feliz de ver que, quando eu fazia o pitch da Coin Livre, e claro, é uma empresa que está quase que inteira na blockchain, menos o que a gente tem de front, não assustava ninguém. Essas empresas que eu achei que fosse dar uma assustada, não assustava. Sabem falar logo de cara, bom, não tem importância, né? Essa sua parte não tá em blockchain, essa tá, aqui é sua gestão de informação, aqui é sua cibersegurança e tal. Então eu vou jogar pro teu lado. De maneira geral, não precisa ser especialista em nada, eu só queria saber como é que você olha para essa área. Você tem essa mesma visão de compartimentalização das coisas, né? Cada coisa é uma, ou você acha que a tecnologia vai vir como um todo? Já vai vir estuprando o mercado, né? Vamos dizer assim. Não, então, assim, algumas tecnologias são mais avassaladoras do que outras. E assim, a gente tem vivido uma sequência muito rápida, né? Então, assim, a internet foi um marco, e não faz tanto tempo, né? Foi uma revolução de negócio, não só uma revolução tecnológica, né? Mas mudou a forma das pessoas conversarem, mudou a forma das pessoas se relacionarem, Sim. de fazer negócio, de ganhar dinheiro, de se apresentar, de chegar até a ponta. Porém, ao mesmo tempo, uma reflexão que eu sempre faço é que se você for analisar o homem, o ser humano, né? Ele mudou pouco ao longo dos milênios, né? Eu até tenho aquela música do Titãs, né? O homem ainda faz o que o macaco fazia, né? Então, e tanto que a gente estuda os filósofos gregos até hoje, porque o que eles disseram ainda faz sentido nos dias atuais. Então, o homem, o que ele sente, o que ele faz, ainda é muito comum. E se você faz uma análise um pouco mais crítica, um pouco mais cética, o que mudou foi a mídia. Eram as paredes rupestres, depois passou a ser pele de carneiro, papiro. Então a gente teve a revolução da escrita. Então você vai tendo as revoluções, você vai potencializando o homem, você vai dando ferramentas que expandem a capacidade de abrangência, mas o homem continua sendo o ponto central, o ser humano, né? Quando eu digo homem, o ser humano, o homem, a mulher. Ele continua sendo o ponto central, ele continua tendo emoções, ele continua tendo reações, sentimentos, necessidades e tudo mais. Então, quando eu vejo as tecnologias vindo, o primeiro ponto é o homem, ainda que o entorno dele mudou muito, o ser humano continua o mesmo. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o livro Homo Sapiens. Não. Eu li. Muito bom.
Muito bom, assim, concordo com um monte de coisa ali que ele traz. E esse é um ponto antropológico que ele fala bastante que... não quero entrar no ponto de evolucionismo ou não, mas a questão é o comportamento social humano foi muito modificado por conta da tecnologia, mas o hardware mudou pouco. O hardware humano mudou pouco, mas aquilo que a gente absorve, como a gente se comporta, mudou muito, a gente aumentou muito. Então a gente ainda, né, como hardware, tem a necessidade de ver o sol. Sim. Né, tem até um nome que é o ciclo circadiano, se eu não me engano, que é você ver o sol nascer, você ver o sol se pôr, aproveitar o período da noite como noite, aproveitar o período do dia como dia. Ou basicamente, já tem um pequeno resumo que você pode falar que o que a gente fez em termos de tecnologia nos últimos 30 anos, que foi mais do que a gente fez nos últimos 400, foi para facilitar coisas que a gente já gostaria de fazer. Então não se criou nada novo de fato, a gente só facilitou a nossa vida, a nossa maneira. Então, antes a gente tinha uma dificuldade para se comunicar, agora a gente se comunica muito mais simples, mas ainda assim a necessidade de comunicação, simples. Né? Entre tantas outras coisas aí. Eu gosto bastante dessa teoria, porque de fato, se você pensar em tecnologia disruptiva, o que de fato você pode chamar de disruptivo? O que você pode falar que de fato é o oceano azul, que eu odeio esse termo por sinal? Enfim, o que de fato modificou o nosso dia a dia? Não precisa ir muito longe, ChatGPT-4. Qual que é o objetivo? Transformar a máquina em um humano. Humano com capacidades absurdas, mas ainda assim eles querem que aquilo fique cada vez mais humano. Eu li o relatório, agora ele faz piada e mente. Sim, em vez de ser um negócio mais foda, não, eles querem mais humano. Bizarro isso, né? Mas muito bizarro. Certo. Só que assim, você tem toda essa máquina humana e você quer transformar as máquinas no ser humano, só que com uma capacidade infinitamente maior. Claro. Né? Então, com recursos muito mais disponíveis. Então, assim, só que fazendo essa análise fria, você mais uma vez está multiplicando a capacidade do homem. Assim como na idade do bronze você teve novas ferramentas que geraram novas possibilidades, depois a pólvora, depois a internet, todas essas revoluções de ferramentas, ela sempre traz uma capacidade de comunicação maior e uma capacidade de otimizar o tempo. Sim. Né? De conforto e tudo mais. E quando eu vejo essas novas, por enquanto eu acredito que, na verdade, é uma nova mídia, é um novo que vai nos capacitar a novas formas de comunicar, de fazer negócio, mas o ponto central, que é o humano, ele ainda é o mesmo. Ele ainda tem as mesmas necessidades sociais, as mesmas necessidades fisiológicas. E o que eu percebo agora é que talvez algumas das direções que nós estamos tomando vai sim entrar em conflito com o ser humano. Eu posso ir um pouquinho além, porque para mim essa nova revolução que a gente está vivendo agora, que envolve, entre outras coisas, Web3 ou avatares de maneira geral, blockchain, criptoativos, etc. Para mim ela é um passo adiante. Ela continua na mesma lógica, mas ela é um passo adiante. Se for parar para pensar por que foi criada, ou melhor, né, o começo de tudo isso com o Bitcoin lá em 2008. Por quê? Crise americana. O ser humano, ele se adaptou muito fácil e gostou muito bem do que é a globalização, ou até a teoria do globalismo. Tá? As pessoas estão gostando da ideia de poderem ser livres. Pega a história humana de maneira geral. Quanto mais o tempo passa, mais livre o ser humano é. E em contrapartida, em contramão disso, os governos estão ficando cada vez mais fechados. Estados Unidos agora, TikTok vai pro cacete. Entre tantas outras coisas. Alguns países que se dizem comunistas fechando completamente acesso à informação. Vamos lá. Temos uma bolha quase estourando agora de novo. Quem que está ajudando? Criptoativos. Guerra na Rússia. O que ajudou? Criptoativos. Sim. Talvez uma das pessoas que mais está desenvolvendo o mercado de tecnologia, um Elon Musk da vida. Olha o pensamento. Vamos jogar um satélite para poder ter internet para todo mundo. Só que aí, agora ferrou, porque os governos podem, via tipo uma Anvisa nossa aqui, não aceita o telefone. Tudo bem, eu vou criar do meu telefone também, que agora aceita em qualquer lugar do mundo. E acabou. As maiores invenções que a gente tem hoje estão dando isso para as pessoas. Liberdade. Esse é um novo... Antes era comunicação, era proximidade, agora é liberdade. Mas quando a gente volta lá no grego,
A filosofia é a mesma. O ser humano queria. Sim. É que assim... A gente não criou... A blockchain não criou o conceito de liberdade. Ela só está expandindo a cabeça das pessoas para falar que existe 1 milhão de possibilidades diferentes. Dando mais liberdade, que tá todo mundo fechando tudo. Sim. E tecnologias que não podem ser controladas por ninguém. Sim. Mas, ao mesmo tempo, você tem as grandes companhias concentrando, às vezes, algum poder tecnológico. E daí esse é um cuidado, e tem um monte de gente discutindo isso. Será que a gente não está transferindo o poder do entre aspas, público para um privado? Porque eles também estão controlando, eles também estão definindo o que pode ser falado ou não pode ser falado. Você pega o próprio... Eu prefiro um mundo ANCAP do que totalitário. Não, mas assim... Sim, sem dúvida. Ó, vamos pegar o Elon Musk, né? Na hora que ele lançar o celular dele já vai vir com a internet, toda dele, que você tá no meio da Amazônia, lá embaixo do rio, tá pegando internet. E Gratuito. Seu celular já vai minerar, então você já vai ter fonte de renda. Ele vai... A quantidade de coisas. Então, assim, todo mundo, teoricamente, a princípio, pode ser que migre pro dele. Ele vai estar controlando tudo. Sim. Mas nada impede que outro surja, né? Também. Mas com quantos mil satélites ele já tem no espaço, vai demorar um pouquinho. Sim. Mas o ponto é que as microações ou as micronecessidades de cada pessoa já é fácil, tipo, o mercado está aberto o suficiente, o segredo tecnológico só está para coisas que são extremamente recentes. Manda o ChatGPT fazer... Sem brincadeira, eu vi um cara ontem fazendo vídeo para criar o Pong. Sabe? Um dos primeiros jogos. Acho que é o primeiro jogo do mundo, né? Acho que sim. O Pong. E o ChatGPT escreveu o jogo, tipo, só criar o código do Pong. Ele criou em 3 segundos. Nossa. Caramba. Quanto tempo? 3 segundos. Quanto tempo até o ChatGPT 12, sei lá, foram 2, 3 anos, 4 anos de agora, poder criar assim... Eu quero agora a UI da Apple. Pá, e cria. Ele te entrega. Ele te entregar em 1 hora. Não, é sensacional. Vai ter muito pouca tecnologia aqui de fato. Cria uma blockchain privada. Você acha que ele não vai saber fazer? Opa! E vai te dar tudo ali. E daí tem gente que diz, né, que é outro lado, fala assim, poxa, mas isso não vai minar a criatividade? Pelo contrário. Você vai acelerar. Você vai ter que se virar nos 30 para fazer alguma coisa Eu acho que se existe uma chance da gente ser controlado por companhias, vamos dizer assim, controlado, ou claro, né, vamos tirar o monopólio e o oligopólio daqui. Sim, Estou falando de nada que seja natural. Tô falando, a chance da gente ser controlado pelo Elon Musk é se e apenas se ele conseguir dar pra gente um serviço, um produto que não seja caro e um serviço que de fato seja melhor do que qualquer concorrente. Essa é a única chance. Exato. É gerando valor. E não por coerção. Essa é a diferença. Sim. Não, é que nem a gente pode comprar outra gasolina? Não pode. O mercado é fechado. Não, mas vamos lá. Isso é coerção. Depende do público que ele escolhe. Se ele escolhe o público classe mais baixo ou mais alto. Se ele for mais alto para competir com o iPhone. Vai ser o Tesla Phone, beleza, competir com o iPhone. Será que o pessoal vai migrar? Tá, mas aí os primeiros entusiastas começar a comprar, pô, olha aqui, eu comprei e tenho internet. Eu comprei, eu tenho isso. Meu telefone faz isso. O seu não faz? Aí, com o tempo, as pessoas começam a migrar. Vão começar a migrar. Sim. E como hoje o iPhone todo mundo tem um desejo de ter, exceto eu, sou o único que sou contra o iPhone, mas tudo bem. Vai se tornar um desejo. Agora, se ele também escolhe o público com menos poder aquisitivo, aí eu tenho um celular superior, mas aqui dali faz isso e o meu não, pô, eu tô sendo idiota. Mas, Victor, beleza, eu entendo o raciocínio, mas vamos pro contrário. Como é que você faz aquela bateria de parede que o Elon Musk criou? Você vai no site dele, você pega o código e cria uma. Como é que você faz o novo caminhão que ele criou, com aquele coisa absurda que dura 25 anos andando? Né? Toda a tecnologia dele é aberta e ele fala abertamente, faça algo melhor e mais barato do que eu. Quando chegar o celular, ele vai abrir, Xiaomi, faça mais barato. Usa a minha tecnologia e faz mais barato. Pronto. Xiaomi vai criar um zilhão de celular, do mais simples até o mais complexo. Talvez o mais simples não tenha a melhor câmera do mundo. Não tem importância, mas usa a internet do cara. Mas a internet vai ser dele. Oi? Sim. A internet vai ser dele. A princípio. A primeira internet, com a primeira ideia. Quanto demora até outros satélites serem lançados ou os satélites já existentes ter algum tipo de parceriazinha para poder monetizar, para poder rodar vivo, 7G? Quanto tempo vai demorar? Isso não é difícil. É difícil criar satélite. Não é difícil conseguir as parcerias. Pô, a gente tem um exemplo aqui até dentro de casa de um parque de servidores aqui no Brasil extremamente, põe nível Google para cima, que está disponível para fazer parceria. Como assim? Ele precisa de poder de processamento, mas armazenamento ele tem pra caramba e não está sendo utilizado. Fazer uma parceria, você não precisa criar um parque de servidor Tier 5. Exato. Ele está lá. Ué, por que não fazer isso com um satélite? E essa parte de compartilhamento também é algo que surgiu talvez no momento da
Acho que talvez na academia lá atrás já tinha alguma coisa, mas com a internet se popularizou, né? Com Puxa, eu certeza. fiz alguma coisa aqui, cara, você consegue melhorar ela aí? E a gente fazer junto algo melhor? Então, isso é muito legal, que é que todas essas opções nos permitem, né? Daí seja na história do avatar, de você ter alguém trabalhando virtualmente do seu lado. Então, você realmente elimina os limites. Mas ainda tem muita coisa que vai ter que comer muito arroz e feijão nesse sentido para acontecer. Só que, diferente do como era antes, que demorava mais um tempo, agora cada vez mais as diferenças estão sendo em menos tempo. Que levava 5 anos caindo para 2, 3, que leva 2, 3, 1 ano. Tanto é assim, isso para tudo. É um caso hipotético aqui, a música. Antes um grupo, o cara lançava um álbum, 1 ano trabalhando aquilo, e aí depois no outro ano. Hoje não. Começou a diminuir, 6 meses, 1 mês, hoje ele só lança single. Um single trabalha, single já manda, depois lança outro e assim vai. E tecnologia tá na mesma coisa. Então se você vai lançar um produto de tecnologia hoje, você tem um atraso ali de 6 meses, seu produto já tá ficando para trás. Eu tenho uma opinião que é meio impopular, mas eu falo que eu acho que vai ser muito difícil na minha vida eu ver um salto de tecnologia do mesmo jeito que foi quando o iPhone, a percepção disso, tá? Quando o iPhone foi criado, né? Ou a tela tal, sei lá o que, você vê algo que você estava numa tecnologia totalmente diferente e do nada foi apresentado um negócio totalmente novo que você se surpreendeu. Porque, literalmente, hoje, por causa até do empreendedorismo e também dos chats GPTs da vida, você consegue fazer coisas que vão melhorando gradualmente e rapidamente com o uso de inteligência artificial. Isso vai ser comum da gente ver e não grandes saltos absurdos. Eu não acho que vai ter uma empresa que vai ter um segredo tão absurdo que ela vai conseguir apresentar uma coisa que o resto do mundo nunca nem imaginou então, ver. Eu acho muito difícil. Eu concordo bastante com o que você está falando nessa parte de criação. Porém, sempre vai ter alguém que vai juntar isso de uma maneira que daí quebra o mercado. Perfeito. Porque assim, um vai estar bolando alguma coisa bacana de uma forma, o outro outra coisa de outra forma, mas chega um cara que tem uma visão que junta tudo e te entrega de uma forma mais fácil, mais barata. Que é aí que o pessoal fala que simples. um exemplo de Oceano Azul é o Cirque du Soleil, né? E aí eu consigo entender um pouco do raciocínio. Não, de fato, o circo já existia. Daquele jeito, não. Ele juntou 5 coisas que já existiam, um tipo de entretenimento completamente diferente e juntou num serviço que deixou a galera de queixo caído. Eu tive a oportunidade de assistir um show do Cirque du Soleil. Cara, você não tem paralelo. Não. Você assiste aquilo, você fica boquiaberto porque não tem paralelo. Pelo menos eu não conheço outro que faz o que faz. Né? Aí sim, aí eu concordo contigo. A maneira de juntar... E nisso eu acho que o brasileiro é muito bom. Sim. Pegar mercados já existentes e achar uma solução inovadora e diferente para aquilo que ele já fez pensando no mercado brasileiro, que é o mais difícil de se entrar no mundo. Então, se funciona aqui, cara... Isso é tão assim, né? Eu tenho... hoje trabalhando com a gente, mas é meu amigo de longa data. O primeiro Vant brasileiro com tecnologia 100% nacional, desenvolvido em território nacional, foi esse meu amigo, que trabalha lá com a gente hoje em dia. Conheci ele na Embraer. Vant elétrico, né, quadrirotor. Cara, ele fez um. Na época já existia, acho que a Dragonfly, que é uma famosa que faz os Vants. Só que o mundo lá fora, né, seja Estados Unidos ou China, você tem tanto acesso, tanto a tecnologia quanto a fundos para financiar, que você chega muito melhor e mais preparado para o mercado. Cara, ele conseguiu FAPESP, FINEP, conseguiu criar... Cara, mas sempre com uma dificuldade enorme, sempre pagando impostos enormes. Absurda. Desenvolveu uma baita de uma tecnologia em território nacional, só que ele até conseguiu vender a empresa e tudo mais, mas, puxa, a gente não tem um player nacional fazendo isso, a gente compra drone de fora. Não, isso é fato, a gente é muito melhor de adaptar modelo de negócio do que de criar coisas do zero. Não porque a gente não tem a capacidade, mas porque é difícil pra caramba. O Estado tá aqui pra te ferrar de tantas maneiras que é... O Estado, a burocracia, tudo junto, na verdade, tudo junto. A maneira como os nossos negócios funcionam, registro, TNPI, bota tudo isso junto, é só dor de cabeça, é só BO. Eu fico imaginando se eu, como empresário, vamos dizer assim, enfim, mas trabalhando realmente como administrador, passo uma paulada de tempo pensando só na parte jurídica por trás do negócio e na parte contábil. Imagina alguém como ele, que além de tudo que ele tem que se preocupar, ainda tem tudo isso que não necessariamente ele domina. Exato. Pelo amor, cara, que cansaço mental. Gasta uma energia em coisas assim... Poxa, eu já estou empreendendo há 6, 7 anos e sempre tem uma novidade
de alguma coisa do governo, porque você vai crescendo também. Não, agora tem isso aqui que você não fazia, você tem que fazer. E vai tomar multinha porque começou atrasado. Nossa, isso que Deixa eu jogar uma pergunta para você, que foi um assunto que a gente estava conversando lá fora e nunca falei sobre isso aqui. Vamos lá, como é que é? Porque teve muita coisa que você falou que bateu, eu falei, cara, exatamente isso aconteceu comigo, mas o que é ser um empreendedor ou trabalhar com TDAH, principalmente na área de tecnologia? Como é que é o dia a dia? Cara, assim, ó, eu acho que eu tenho que dar um passo atrás e eu não sabia. Eu tenho 42 anos, descobri TDAH com 38. Então, até os 38 anos, eu tive que me virar apenas tendo fama de esquecido, de cabeça oca às vezes, né? Poxa, como é que você esquece isso? Como é que você perde... Attention span de um Golden Retriever. Marca 3 reuniões no mesmo dia, na mesma hora, né? Então... né? E às vezes, acho que talvez assim, o que sempre me incomodou muito é a questão da procrastinação. Então assim, e eu fui criando mecanismos para me resguardar. Quando surgiu o Gmail, foi uma salvação, porque eu via todo mundo organizando as pastinhas do e-mail, tudo bonitinho. E eu nunca conseguia. Imagino. E daí quando eu tinha que procurar alguma coisa, era terrível. Quando chegou o Gmail, que era só digitar uma palavra e ele encontrava, eu falei, resolveu minha vida. Então assim, eu sempre fui tendo esses problemas, esse problema, né, que a galera chama de síndrome de estudante, mas por conta do TDAH, de ter a motivação de fazer aquilo no momento certo e na hora certa. E não desmotivar também, E não desmotivar. Então, assim, eu convivi isso desde da infância, sem saber o que era, né, recebendo alguns nomes, alguns apelidos, algumas tiradas. Só que quando eu descobri, né, e comecei a tomar medicação e tudo mais, cara, realmente eu consegui, vou falar que a minha média de performance subiu muito. Porque eu sempre tinha os picos de performance e os picos de abismo, né? Uhum. No meu dia a dia. Tinha dia que eu arrebentava, que eu falava, puxa, né? Como eu sou bom nisso que eu faço. E às vezes no outro dia não tinha a mesma motivação, não tinha o mesmo desempenho e isso me incomodava. E é claro, atrapalha às vezes quem está do lado, os sócios, os funcionários. Não, eu fico imaginando assim, como líder de uma empresa, todo mundo olha para você por motivação. Tipo assim, né, isso nunca aconteceu comigo, seria meu maior problema, com certeza. E se você está num dia ruim, se você não consegue motivar o resto da galera, dar o exemplo pra galera, cara, você acaba motivando uma performance péssima também, né? Ou desmotivando uma boa performance. Isso é tão ruim quanto, imaginando. Não, mas eu tava vendo uma matéria hoje vindo para cá sobre TDAH. Que o TDAH ele tem hiperfoco ou tem desatenção, isso, aquilo, mas tudo isso através de uma média de eles usam um termo que era os neuromedianos. Neurocomuns, alguma coisa assim. Neurotípicos, isso. Ele falou, não, qual que é a diferença? Como eles são neurotípicos, a única diferença é que o outro ele tem um problema de desanimar mais rápido, falta motivação. Ele precisa de estar motivado para fazer negócio. Com motivação ele vai embora, mas ele demora para ter essa motivação. Então, não é qualquer coisa que dá motivação. Isso é um fato, mas é uma maneira muito simples e um ponto só da questão toda, né? Porque acaba envolvendo muita coisa. Isso se desenrola nessa questão da procrastinação em si. Mas às vezes não é que você desmotiva, mas tem uma novidade que te motiva mais. Você continua gostando daquilo, você continua querendo trabalhar naquilo e se desenvolver naquilo. Puxa, mas agora chegou o ChatGPT. É o comportamento obsessivo compulsivo, né? Você basicamente fica obcecado com várias coisas, uma atrás da outra. E você simplesmente larga a anterior. E é aquela história, poxa, nunca termina nada. Exatamente. Nossa, não vai a fundo naquela questão. Mas ao mesmo tempo, você pega muito rápido, aprende muito rápido. Muito rápido e troca muito rápido. Até porque você... Uma coisa que eu acabei desenvolvendo do TDAH, não sei se isso foi para você assim também. Por esquecer trabalho escolar ou deixar as coisas para a última hora... Eu adquiri uma habilidade de improviso sensacional. Exatamente. Improviso, gambiarra. Exato. Puxa, daí tenho 20 minutos para o trabalho que eu levei 3 horas, que eu esqueci em casa. Tenho 20 minutos para fazer. E daí você tem que lembrar aquilo que você fez.
e ainda tirar uma boa nota. Então isso para mim foi comum ao longo da minha vida. E isso começa a fazer parte de quem você é. Achar que todo mundo é assim, né? Não é assim. TDAH, então, pô, você falou um monte de coisa da minha vida, pô. Chegava em época de escola, principalmente de faculdade, chegava lá, o pessoal, tem prova hoje, outro. Cara, tem prova hoje? Você sabendo, cara, que matéria é essa? Não. Nem matéria eu sabia, era prova. A diferença é que, porque ser esquecido, muita gente diz assim, não é isso. A diferença é que, bom, beleza, exatamente essa situação. Você acabou de descobrir que tem uma prova agora. Você é capaz de pegar o livro em 3 minutos e meio, aprender tudo aquilo e tirar 10 na prova? Nem que matéria Esse era. é o ponto. Esse é o ponto. Eu não sabia Se que você tem matéria motivação o suficiente pro hiperfoco, Não, e essa é a diferença. Porque assim, ó, pra quem não entende o que é o TDAH, Bruno Lima, ó, sério, eu vou deixar os arrobas do pessoal aqui, que é muito legal. Muita gente fala muita coisa de negócio sobre isso. Basicamente, é uma deficiência no lóbulo pré-frontal. Então, a gente não é capaz, a gente é hipodopaminérgico. A gente não consegue produzir o hormônio no lugar certo. do prazer, da felicidade. Então, assim, isso serve pra tudo. De sexo até você performar bem no trabalho. É basicamente isso. Então, quando a gente fala de perder a motivação pelas coisas, é isso. Se não tá mais químico, difícil, né? se não é químico. Não é controlado. Se não é de última hora, se não tá com desafio na hora, se não é uma coisa, você perde a motivação, você perde o interesse naquilo. E as pessoas que têm esse problema, tem algumas coisas que você pode achar que te libera dopamina. E quando libera, entra no tal do hiperfoco. Né? Se você conseguir achar alguma coisa que te libera dopamina, cara, tu vai virar expert aquilo muito rápido. Eu vou dar um exemplo real do que aconteceu esses dias comigo. Já faz muito tempo que eu não programo. Eu tô na área comercial, empreendendo, fazendo. Então, faz muito tempo que eu não abro um código e faço alguma coisa, ok? Beleza. Muito tempo. Mas sei. Guardei, tá guardado lá dentro de algum lugar. Eu fui fazer um estudo e um plano de Smart School. Para entender se esse seria um bom negócio para nossa empresa da Aero One ofertar dentro do pacote de Smart Cities. Então eu fui estudar, tomei um Venvance para passar o dia todo focado nisso, consegui ficar isolado um pouco para poder focar. Estava focado, medicado e comecei a estudar, lendo vídeo. Fui na chinesada, fui nos indianos, que os caras estão falando disso. Peguei, fui montando o meu plano de estudo, de motivação, para depois eu ir de repente criar onde eu queria chegar. E dentro disso, um momento eu falei, poxa, quero analisar como estão as escolas do estado de São Paulo. Daí fui procurar os índices. É a hora que começa a ramificar o TDAH. Eu estava fazendo isso. Poxa, deixa eu dar uma olhada como estão os índices. Cara, eu cheguei, tinha um zip para baixar com Excel. Baixei o Excel, falei, puxa, ok, eu consigo listar, filtrei pela minha cidade, filtrei pela cidade de São Paulo. Mas, cara, será que não tem um Google Maps com tudo isso pintadinho para eu olhar dentro do mapa o que tá melhor, o que tá pior? Puta, não tinha. Falei, pô, tinha acabado, né, o chat GPT. Falei, dizem que com o chat GPT eu vou conseguir programar mais rápido. Comecei, abri o VS Code, que é uma ferramenta de desenvolvimento. Comecei a montar um HTMLzinho, chamei a biblioteca do Google Maps. Resumo. Fiquei isso umas 4 horas da tarde, eu tinha passado o dia todo já estudando. Comecei às 4, fui até às 3 da manhã. E no final eu fiz um mapa com as escolas no estado, as melhores. Inclusive. Daí, a hora que eu terminei, eu falei, nossa, que legal, mas por que eu fiz isso? Abandonou. É isso. Poxa. Só que this is my life, é minha vida, entendeu? É a vida de quem quem ativar o TDAH. hiperfoco de um TDAH, é só você falar, eu duvido que você consiga fazer Exato. isso. Pronto, acabou. É motivação suficiente. Não, chegou no outro dia, eu tava feliz, mostrei pra todo mundo, olha o que eu fiz, olha o que eu fazia tempo que eu não programava, né? Olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. Mas, cara, não precisava. Tipo, claro que me trouxe insights, me trouxe ideias, trouxe possibilidades, mas não precisava. Para fazer aquilo que eu estava fazendo naquela hora, era totalmente desnecessário. Entendeu? Então, assim, só que Por isso que eu preciso ter chefe. Pra me botar na linha. Parecia o Fábio comigo ontem, fez isso comigo. Então, essa frase que você falou faz muito sentido diante do que vocês colocaram. Como é empreender tendo TDAH? Cara, o grande problema é esse. Você não tem um chefe, você não tem alguém te falando o que você tem, o que não tem que fazer e te colocando prazo. Você cria a sua agenda, você fala o que você tem que fazer, os caminhos que você tem que tomar. E é claro que agora, mais uma vez, depois de algum tempo, você já vai pegando o que funciona, o que não funciona, mas esse é o ponto mais difícil. É você criar a sua própria pressão para que dentro da pressão você esteja motivado a cumprir os prazos
entregar e fazer e tudo mais. Então, esse é um ponto. Eu comecei esse assunto só para fazer a seguinte conclusão. Para mim foi muito legal e eu me inseri no mercado da blockchain com mais facilidade justamente porque, primeiro, ninguém sabia. Então achar informação já não era fácil. Se eu soubesse, eu já teria um diferencial. E outro, é uma infinidade de informação. Não tem como. O difícil motiva, né? Falei, o difícil motiva. Da vida. Quando ninguém sabe. E quando você vê que o que você sabe, o pessoal fica tipo... Exato. É muito foda. É legal, é legal. Então, aí você não para de estudar. Um dia tá... Isso é bem comum para quem é TDAH, né? Você... Puxa... porque se você for competir nas mesmas regras, você perde porque você não tem a motivação até o final. Com certeza. Então você vai para aquilo que você sabe que os outros vão desistir, daí você não desiste. Então ela traz uma motivação adicional às vezes, né? É um exemplo. Mas exemplo acontece no dia a dia. Ontem eu falei para mim, cara, estamos com 2 matemáticos conseguindo resolver um problema lá de distribuição. Numa forma lá para entender, enfim, como é que é distribuir para entender o máximo e o mínimo de retorno do ativo da CoinLivre. E aí eu falei assim, cara, eu não uso o solver há um século, preciso fazer, são 12, 15 variáveis aqui, vou usar o solver, tinha uns 5, 6 modelos, eu falei, vou aprender isso aqui, reaprender isso aqui em 5 minutos. E ele falou, você consegue deixar isso pronto até quinta-feira? Eu falei, cara, se eu não conseguir, eu ligo um professor meu. Ele entrou em reunião, eu falei assim, eu vou conseguir em 5 minutos. Puta vida, que nem um desgraçado. Não foi em 5 minutos, mas ele saiu da reunião, tava pronto. E daí assim... Olha, problema com pressão? Você... Nenhum. Na hora da pressão é a hora que a gente consegue atingir o nosso máximo potencial, porque a gente vive isso desde criança. Esses doidos fazem isso comigo direto. Me chamam numa reunião no andar que eu nem sabia qual que era, com alguém que eu nem sei o que precisa, que fala pra mim na hora o que eu tenho que fazer e manda eu parei a ideia. Vai e lá. assim, é tipo assim, agora você vai vender um banco. Se vira. Agora você vai falar com o general. Sobre o quê? Agora você tem uma reunião sobre isso. Em inglês. Agora é... Adoro. Vida real, gente. Vida real é valendo. Toda vez que eles me ligam, sobe aqui no andar tá, pra poder falar, eu amo de paixão, cara. Me dá uma. É uma adrenalina. Sim, caramba, eu vou ter. A adrenalina colabora. Tipo, não, literalmente, eu vou ter um elevador pra entender o que eu preciso. Porque a reunião já está acontecendo, né? Que não foi por minha causa. Já está acontecendo. Eu vou ter um elevador e provavelmente da entrada até a sala de reunião pra entender e bolar alguma estratégia. Elaborar. É sensacional, é maravilhoso. Não, então, e daí, daí... mundo perfeito de quem tem TDAH. Ninguém te avisa nada. Adicionando coisas a isso, né? O Guto falou do Sidney Magal, mas Sidney Magal é um. O pessoal fala, de onde você lembra dessa música? Essa música você devia ter 5 anos quando tocava essa música. Aí, mas as coisas vêm. Aí sim. E pipocam ideias que você não sabe de onde veio. Porque assim, parece que tá tudo jogado lá dentro. Parece que é um baú. O cérebro, nesse sentido, parece que é um baú. E de vez em quando você mete a mão e tira alguma coisa que faz totalmente... Em algum momento não faz sentido nenhum. Mas você traz ela em alguns contextos e faz umas associações... que são atípicas. Exatamente. E daí a pessoa fala, cara, o cara é fora da você é meio maluco, você é meio maluco. Não é só... Fala assim, você pega um encanador que resolve o teu problema e fala, caralho, velho, você é um puta encanador. Bom, o cara fez isso por 30 anos. E aí às vezes você ouve um negócio, não, caralho, você fez isso aqui bem pra caramba. Peraí, eu tô treinando a minha cabeça pra fazer isso há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos, sei lá. Enfim, que seja. Então assim, eu não sou especial, eu só treinei minha cabeça pra isso. Exato. Só que o nosso isso é um pouquinho diferente das outras pessoas. O nosso isso é juntar uma porrada de informação e se interessar por tudo ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo por nada também. É bizarro, né? É bizarro. Mas enfim. É isso aí. Uau. Giorgio, tem uma pergunta final? Tá, vamos lá. Entre as suas duas empresas, bom, Smart Cities com certeza me interessa pra caramba, mas vamos lá. Dado a tecnologia que a gente está vendo agora, vou roubar um pouco mais pro nosso lado também, principalmente em cibersegurança, em processamento de dados, na facilidade de captação de log de informações que a blockchain está trazendo, entre tantas outras coisas. Junta esse momento mais chat GPT e tal, junta isso com o que você faz no teu dia a dia. Qual que é o teu próximo momento? Que tipo de cliente, que tipo de projeto você acha que vai começar a bombar pro lado de vocês? No mundo corporativo, o que eu acho o que chega primeiro da Web3, por exemplo? Eu acho que são os smart contracts. A gente assina digitalmente, o DocSign já é comum, né? Depois da pandemia se tornou mais comum ainda. Mas eu acredito que você ter essas informações de certa maneira pública, assinada, uma forma de cartório, eu acho que é o que chega primeiro pro mercado corporativo, pro dia a dia, né? Eu fico em dúvida, eu penso que seria ótimo, mas eu fico em dúvida se as corporações vão nessa linha
antes dos usuários, que seria compartilhar entre... Eles são concorrentes entre si. Por que ele vai facilitar que o outro acesse, de repente, informações do usuário e compartilhe informações? Então, eu fico em dúvida se isso vai acontecer pelas corporações ou se elas só vão aceitar quando o B2C já tiver resolvido isso. Eu acredito nisso. Né? Eu acho que é por aí também. Mas teriam muitas aplicações que seriam ótimas para todo o mercado, mas talvez esse preciosismo, ou esse talvez medo, não sei se essa é a palavra, das corporações aplicarem tecnologias emergentes no seu dia a dia, se elas vão... Resistência, né? Exato, se elas vão fazer isso primeiramente ou não. Então, nesse sentido, eu volto no ponto de startup. Eu acho que algumas esse ciclo de startup, apesar do momento que a gente está vendo de baixa, empresas menores, com mais fôlego, com menos medo, vão vir com soluções que de repente mexem com o mercado e daí o mercado tem que adotar. Acho que vai continuar sendo bastante isso. Tanto que daí, né, falando das empresas, né, a gente na fábrica de software a gente não tem produto, a gente não vende produto. E ter produto e gerar recorrência é um negócio bom, né? Então, o que a gente está fazendo, inclusive para adicionar, porque o nosso público é muito corporativo, né? O nosso cliente é muito corporativo. Para adicionar tecnologias emergentes, em vez de ficar tentando enfiar a goela abaixo no cliente, o que a gente está trabalhando daí do ponto de vista de negócio? A gente está se movendo como um hub, um grupo de empresas, onde eu quero conectar e fomentar e acelerar. A gente já tem feito isso de uma maneira mais amadora, mas a gente quer ir para algo um pouco mais elaborado, conectando startups e não só startups, empresas de tecnologia. Porque eu fazer uma gestão de nuvem, eu ter uma empresa que trabalha na nuvem, é muito importante para trabalhar todo esse contexto. Mas não necessariamente ela é uma startup, ela não faz nada tão diferente ou tão escalável. Sim. Então, mas um hub de tecnologia que junta empresas de tecnologia de ponta e startups criando coisinhas fora da caixa, é um caminho que a gente está indo como negócio para ofertar dentro das outras empresas que já estão capilarizadas em clientes. Então, assim, eu aposto muito no Davi versus Golias ainda nesse sentido, onde startups vão vir quebrando, de certa maneira, o mercado e daí sendo absorvida pelas grandes, né? Então, surge 10, 20 startups do mesmo assunto e elas são absorvidas pelos grandões e daí sim isso entra para dentro... Adoção em massa. Adoção em massa. A gente vê Legal. Isso dos bancos digitais versus os bancões. Os bancões são grandes, tem muita grana. Só que os pequenos vieram mexendo no mercado, os grandões tiveram que adotar, tiveram que se mexer. E eu acho que assim vai ser para vários mercados. Show. Tá. Eric Monteiro, seguinte, a gente chegou no momento final aqui do programa, onde assim, a câmera e você. Deixe seus arrobas, deixe seu endereço, faz seu comercial, vende o seu curso, anuncie o que você quiser anunciar, fique à vontade. Tá ótimo. Primeiro, agradecer a vocês essa oportunidade, essa honra e, puxa, um bate-papo super gostoso, legal. E se deixar, a gente vai embora e fala de um monte de coisa, filosofa um pouco mais. Mas, assim, cara, eu pessoa física, eu pessoalmente, eu adoro inovação, adoro tecnologia, adoro criação, concepção. Então, eu acabo aplicando isso junto com os meus sócios nas empresas, em tudo que a gente faz. Então, a gente está sempre se envolvendo, sempre buscando isso e a gente consegue ofertar isso para os clientes. Então, se você quer alguma coisinha fora da casinha, mas bem feita, porque, puxa, sempre tem o gêniozinho que é sobrinho de não sei quem, que o sobrinho faz. Ok. Mas se ele se empolga, de repente ele tem TDAH e empolga com o jogo, ele vai te largar na mão. E assim, a gente consegue trazer inovação e essa concepção e essa adaptação para negócios mais tradicionais.
Então a gente tem feito bem, tem feito isso em alguns negócios tradicionais, aplicar inovação, trazer conceitos de startup, trazer conceitos de criação de produto, MVP, evolução do produto, porque sempre é muito comum a gente querer tudo muito pronto, né? Puxa, ainda não está maduro. Mas essa é a ideia da startup, de algo que você vai evoluindo muito rápido e crescendo muito rápido. Então isso a gente tem feito, né? Seja no segmento de software, seja no segmento de smart cities e de criação. Então essa capacidade de falar de múltiplos assuntos e criar soluções. E claro, às vezes usando parceiros, empresas mais especializadas. E isso é uma coisa que a gente tem feito bem. Integrar, né? Juntar todo mundo na mesa, cada um às vezes com a sua especialidade, cada um às vezes com o seu segmento, e a gente criar uma solução ampla que atenda muito bem o cliente, né? Então a gente sempre tem muito esse viés. Atender bem o cliente, e atender bem não é só deixar ele feliz, mas é entregar o que realmente ele precisa. Então, seja no âmbito de software, de integração de sistemas, criação de BIs, criação de plataformas, de apps, ou na criação de soluções de Smart City. Puxa, a gente está mexendo até com energia fotovoltaica, porque isso faz parte do contexto de Smart City. Então, a gente monta esses projetos mais amplos, e isso facilita para o cliente dele não ter que conversar com vários fornecedores. Sim. Puxa, perfeito. Não, a culpa é dele, não é minha. Não. A gente aceita o desafio, faz essa gestão da tecnologia, dela aplicada. Então, assim, se você precisa disso, se você tem buscado algo fora da caixinha, porém com uma estruturação, com metodologia, né, de uma empresa confiável, a gente consegue oferecer para você. Adoro bater papo, se quiser me chamar, né, no Instagram, @MonteiroEric. No LinkedIn, Eric Monteiro, né? São onde você me acha mais. Pode me chamar, bater um papo, gosto de conversar, gosto de dar dica, de falar o que eu já fiz, o que eu não fiz. Até nessa parte de empreendedorismo, né? Sai bootstrap total, né? Sem investimento, começa com um contratinho e vai ampliando. Então, história para contar tem show de bola. Eric Monteiro, pessoal, esse foi o nosso MetaCast de hoje. Agradecendo sempre aqui a CoinLivre, nosso patrocinador oficial, nosso patrocinador master aqui. Lembrando que todos os links que ele falou dos nossos patrocinadores, todos estão na descrição. Queria já agradecer a nossa excelente audiência que a gente sempre tem. Pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se inscreve no canal, ativa o sininho, não é isso, Giorgio? Exatamente, legal pra caramba o bate-papo. Vamos que vamos. E esse é o nosso programa. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu, até mais. Tchau, tchau.